Olá, amigos da TV Esporte Alagoana, um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. A fala de hoje é uma avaliação sobre o empate sem gols entre CSA e Brusque pela Série C do Campeonato Brasileiro. Por que o CSA jogou no Rei Pelé com o freio de mão puxado? Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, a clicar no sininho ativando notificações, a compartilhar o link deste vídeo e fazer a sua doação. Você pode fazer pela plataforma do YouTube ou através de uma chave Pix. Além disto, na estreia deste vídeo, você pode interagir, participar de enquetes, fazer perguntas. Estarei ao vivo acompanhando a estreia para discutir, conversar e trocar ideias com vocês. O CSA ainda não venceu jogando no estádio Rei Pelé na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o Confiança na rodada de abertura, o CSA veio para o segundo jogo em casa e novamente não funcionou. Desta vez, pelo menos não foi derrotado, mas o empate sem gols deixou um sistema de frustração tão quanto no primeiro jogo contra a equipe do Confiança. CSA que veio modificado, veio com a ideia de 3 zagueiros. Ah, mas jogar com 3 zagueiros é um time defensivo. Nem sempre. É bom lembrar que o CSA já havia jogado com o Brusque com essa mesma característica. É um estudo da comissão técnica indicando que o Brusque tem uma certa dificuldade quando enfrenta equipes com 3 zagueiros. Mas o grande problema do CSA não foi a questão de atuar com 3 zagueiros. O grande problema do CSA foi não ter efetividade ofensiva e, mais do que isso, dentro do modelo de jogo, encontrar dificuldades básicas. Por exemplo, na saída de 3, que é o início das jogadas do CSA, dos 3 zagueiros que o CSA tem, o que há capacidade para construir o que a gente possa chamar de um zagueiro construtor é o Rafael Foster. E somente ele. O Paulo, porradão, bomba para frente, chutão. O Ednei, algo semelhante, ou passe que não é um passe de construir, normalmente é um passe lateral. Então, ficou na mão ou nos pés do Foster a possibilidade de construir o jogo partindo dessa linha de 3. Um outro detalhe tático para a questão do desempenho do CSA. Os seus alas, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, têm características de muita agressividade. O Arnaldo e o Juan. No entanto, hoje, eles estavam um pouco mais presos. Embora, em alguns momentos do jogo, os dois, inclusive, estavam espetados ao mesmo tempo. O que, em tese, daria amplitude para o time do CSA. Mas aí tem um outro detalhe. Principalmente pelo lado do Tomás Bastos, o Tomás ficou quase como um ponta, estacionado ali do lado. E ele não é um jogador que possa saber jogar ou que desenvolva o futebol com essa característica. Ou seja, o CSA teve uma ideia que não funcionou e que, por não funcionar, lhe deixou limitado. Tem mais um detalhe. O Gabriel Tagliari saía muito para vir buscar o jogo. Ele é quase um meia. O camisa 10 do CSA. Mas, como ele também não é um centroavante, ele é um falso 9,
Ele ficou sendo quase isso, quase aquilo e acabou não sendo quase nada dentro do jogo. E a gente sabe da qualidade do Cagliari. Ele não tinha muito com quem dialogar, porque até na disposição tática do CSA era ele que buscava a bola, era ele que tinha que buscar um passe, era ele que tinha que tentar dialogar com alguém, que normalmente era alguém que estava muito distante. E aí, sem as conexões nos setores, sem a capacidade ofensiva que o CSA precisava demonstrar, o time não fluiu. E quais foram os sinais que mostraram que o time do CSA não fluiu? Quer um, por exemplo? Apenas um chute em gol no primeiro tempo. Uma finalização do Tomás Bastos, numa cobrança de falta. Depois, mais nada. A pouca efetividade do Cagliari, que teve um lance de bola aérea para ele cabecear, desviar e mais nada. Então foi um CSA inofensivo. E mesmo com o desenvolver do jogo, e aí cabe um adendo nessa explicação, é apenas uma impressão, mas a derrota do CSA para o Confiança parece ter trazido para o Bergantin uma espécie de arcabouço, de desenho em que ele precisa evitar a derrota em casa. Eu diria até um trauma de uma derrota, de uma nova derrota em casa. Então, ele puxou o freio de mão da equipe. Mesmo quando o CSA precisava agredir mais, ele não conseguiu soltar o time. Um exemplo disso é que quando Paulo se machuca, ele poderia trocar o zagueiro por um volante que tivesse mais aproximação, ou que pensasse em pisar mais na área. E esse volante poderia ser o Iago Henrique. Ele podia trazer o Rodolfo como um meia por dentro, ou como um jogador a tentar construir o jogo, mas ele manteve o modelo de jogo. Ele não abdicou, ele não correu o risco de perder o jogo. E quando você tem o receio de não perder, você deixa de ganhar. Essa talvez tenha sido a grande situação do técnico. E é preciso que, da mesma forma que já elogio e elogiei muito o trabalho do Vinícius Bergantin, nesse ideal que ele trouxe hoje para o jogo, acho que ele se equivocou. Está diretamente relacionada a essa ideia de prender um pouco mais o time, de manter a segurança do time, de não correr risco de perder o jogo, tirou a possibilidade do CSA vencer a partida. Esse modelo encontrado pós derrota para o Confiança deve funcionar e funcionar com êxito fora de casa. No entanto, quando o CSA precisar jogar em casa, ele precisará ter um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de coragem para buscar a vitória dentro do jogo. E não foi isso que se viu no jogo contra a equipe do Brusque. Pelo contrário, na reta final do jogo, se não é o Dalberson, o CSA poderia ter perdido o jogo. O Dalberson fez pelo menos uma grande defesa e evitou que o CSA perdesse o jogo já nos acréscimos mesmo da partida. Então não é criar um problema, não é dizer que o Bergantin não é técnico para o CSA, porque ele é retranqueiro, porque não dá para comandar o CSA. Não é isso. É você
repensar a sua estratégia. Foi ela que não funcionou? Foram jogadores que não conseguiram fazer com que ela funcionasse? Ou foi uma orientação do Bergantin para que, por exemplo, os laterais não se soltassem um pouco mais? Principalmente com o Juan e com o Álvaro, que a gente já viu que agridem muito mais do que agrediu nesse jogo contra o Brusque. Há uma semana para o CSA trabalhar e encarar o São Bernardo. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o São Bernardo é um time justamente ao contrário do CSA. Ele mantém um modelo de jogo dentro e fora de casa. Ele é agressivo, ele é consistente, ele é defensivo com equilíbrio, ele é ofensivo com equilíbrio defensivo dentro e fora de casa. E por isso que ele é líder do campeonato, por enquanto, com 100% dentro da competição. Talvez num jogo grande, num jogo contra o melhor time da competição até agora, o CSA até mude sua postura. Entre com mais determinação, mais concentrado, mas vai precisar dessa semana para repensar conceitos, repensar posicionamentos e se arriscar um pouquinho mais. Porque no modelo utilizado, o CSA provavelmente permanece na Série C do Campeonato Brasileiro, mas dificilmente vai brigar por acesso. E essa conclusão, ou essa avaliação, é preciso que a direção do clube, o executivo de futebol e o técnico tenham muito clara em mente. É ver se o CSA muda um pouco e passa a ser mais agressivo jogando em casa diante do seu torcedor. Torcedor esse que enfrentou chuva, enfrentou frio. E de tão frio que estava a chuva e o jogo, o torcedor ficou parado. Sequer participou da partida, sequer empurrou o time, porque o time parecia também não querer ser empurrado. A gente vai voltar a falar de outros assuntos aqui dentro do Opinião na Rede. Antes de eu me despedir de vocês, deixa eu pedir que você deixe o like. Nós estamos rumo aos 20k inscritos. Precisamos do seu like, precisamos da sua inscrição para que a gente possa desenvolver mais esse trabalho. Clique no sininho, ative todas as notificações, compartilhe o link deste vídeo e, se você puder, apoie o trabalho de um jornalismo independente e faça a sua doação através da própria plataforma do YouTube ou através de uma chave Pix. Opinião na Rede volta em breve aqui na TV Esporte Alagoano.